Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Nessa noite eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre o bom propósito de Deus. Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Todos nós encontramos? Amém? Diz assim o texto: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Amém, Senhor? Muito obrigado pela Tua palavra. Nós oramos a Ti crendo, Deus, na presença do Teu Espírito. Pai Santo, é aquilo que o Senhor está para fazer no nosso meio, já começou, Deus, porque a Tua presença, ela é real neste lugar. Muito obrigado, te louvamos, Pai Santo, pela majestosa presença do Senhor. Fala conosco, ó Deus, nos dê a Tua graça, a Tua instrumentalidade, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. O bom propósito de Deus. Podeis assentar, irmãos? Esse texto é um texto conhecido, o capítulo 1 de Tiago, apesar que a carta de Tiago é uma carta conhecida, todos nós, inclusive, Tiago escreve para os judeus convertidos e que estão dispersos em várias partes do mundo. Existem versículos conhecidos nesse capítulo, que é o versículo 6, né? Peça, porém, né, a partir do versículo 5, diz assim: se algum de vós não tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lançando em rosto, ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque quem duvida, ou o que duvida, é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento e lançada de uma parte para outra. Um outro verso conhecido também é o 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então é um capítulo conhecido, capítulo 1, né, quando nós já comentamos aqui com os irmãos, é uma carta cujo contexto vai falar a respeito das tribos, das 12 tribos, né? Ele começa o capítulo 1 se apresentando, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e ele enumera, ele fala assim: eram as 12 tribos que andam dispersas, e ele deseja saúde a essas tribos. Então ele está se referindo aos judeus que haviam abraçado a fé cristã, a fé cristã do primeiro século. Eles foram perseguidos por causa dessa fé, e por causa dessa perseguição, eles foram forçados a procurar refúgio em outros países, mas mostrando ao mesmo tempo o propósito do próprio Deus em dispersá-los pelo mundo, a fim de que a mensagem do Senhor fosse dispersa, né? Fosse levada, as mensagens da boa nova, as mensagens de salvação, a mensagem da salvação fosse levada aos confins da terra. E nessa carta, meus irmãos, Tiago, ele escreve para um público que está sendo chamado, convocado à necessidade de ter uma sabedoria divina, uma sabedoria especial, de ter credenciais necessários através dessa sabedoria para se locomover em tempos de provação e dificuldades. Então, ele vai trazer um alerta aos cristãos daquela época, cristãos provados, que eles não devem ver em Deus a fonte de sua adversidade. No verso 16, na verdade no verso 15, ele vai assim: depois havendo a concupiscência, ele vai falar a respeito desse processo da tentação que o próprio homem se submete. Ele vai dizer assim no verso 15: depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nesse contexto, o apóstolo Tiago, ele vai dizer que nós não devemos dizer que somos tentados por Deus, porque Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado. Não é de sua natureza fazer essas coisas.
E aí no verso 16 ele fala assim: olha, não erreis, meus irmãos. Vai trazer esse alerta. Nós não devemos estar desapercebidos quanto à natureza de Deus no que diz respeito às adversidades que nós passamos. No versículo 13, ele vai dizer assim, né, o que acabamos de dizer, né, o versículo 13: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas nós precisamos enxergar aqui a realidade de que as nossas adversidades são resultantes da nossa própria condição caída, e que Deus, em seu propósito eterno, usará essa calamidade humana para nos provar, a fim de que sejamos aprovados, demonstrando o cumprimento do bom propósito de Deus. E o verso 12 que acabamos de citar aqui agora, né, como um versículo conhecido desse capítulo, ele vai dizer que o homem é bem-aventurado quando ele suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós passamos por adversidades, a semelhança desses irmãos que estavam sendo perseguidos, que foram dispersos por causa da perseguição ao Evangelho. Então isso se transformou numa adversidade, num problema, tirando a paz desses irmãos a tal ponto deles terem que sair de suas casas, procurar refúgio em outros países, por causa da perseguição contra o Evangelho. E essa perseguição que provocou a adversidade naqueles cristãos, Deus vai usar essa adversidade para provar o cristão, para que no final, de acordo com o bom propósito de Deus, este cristão seja o quê? Aprovado. E ele tem um propósito, após essa aprovação, de conceder a esse cristão a coroa da vida, o qual o Senhor, a qual o texto diz que ele prometeu, dará aos que o amam. No verso 16, ele vai dizer que nós não devemos nos enganar. E Tiago, ele vai usar aí um tratamento, vai chamar os seus ouvintes ou os destinatários dessa carta de meus amados irmãos. Tiago, meus irmãos, ele não queria que os cristãos fossem o quê? Desencaminhados pelo engano a ponto de pensar que Deus era a causa de suas provações. Tal conceito difamaria o Altíssimo, visto que associá-lo com o mal o tornaria causador do pecado. Nem pode o cristão apresentar a desculpa de que a tentação que ele sofre é maior do poder do que suportá-la, ou do poder de suportá-la. Porque a própria palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, Paulo vai declarar que Deus é fiel, e Ele não deixará que sejamos tentados além daquilo que podemos aguentar ou suportar, mas junto com a tentação Ele proverá também a saída, a fim de que possamos o quê? Suportar. Aqui, nesse trecho da carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Corinto, João Calvino ele vai tecer um comentário acerca desse versículo 13. Não há razão para que nos desanimemos, disse Calvino, pois não houve intenção de ser dada uma ocasião de desespero por parte de Deus, permitindo a nossa provação. Nem nos acontecerá nada além daquilo que é comum aos homens. Ao exortá-los, dizendo Calvino acerca da palavra de Paulo, a ter uma boa coragem em relação ao passado,
a fim de suscitá-los ao arrependimento, assim também os conforta quanto ao futuro com a esperança certa, com o fundamento de que Deus não desejaria que fôssemos ou que fossem tentados além de suas forças. Mas Paulo os exorta, no entanto, a olhar para o Senhor, porque uma tentação, por mais leve que seja, nos vencerá imediatamente, e tudo terminará conosco se confiarmos em nossas próprias forças. Ele fala do Senhor como fiel, não apenas como fiel às suas promessas, mas o Senhor é o guardião que assegura ao seu povo, sob cuja proteção nós estamos seguros, pois Ele nunca deixará o seu povo desamparado. Bem, na abertura do culto, foi citado aqui pelo presbítero Alex, a condição que o Senhor nos deu através do seu Espírito, de chamarmos a Deus de Pai. O texto ele vai nos direcionar a olhar para quem está no alto, o Pai das luzes, porque é dele que vem toda a boa dádiva e todo dom perfeito. Portanto, para os cristãos, seria prejudicial crer que Deus exerce uma pressão sobre os seus filhos para cumprir o seu bom propósito. Mas em meio a toda essa realidade, nós devemos nos lembrar da condição de inseridos na família de Deus. Porque o apóstolo Tiago ele vai dizer assim: meus irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, e é desse Pai que vem todo bom propósito. Além de vir todo bom propósito, também vem toda boa dádiva. Somos filhos de Deus, e através do seu Espírito podemos clamar: Abba, Pai. Como foi dito aqui pelo presbítero Alex. E corroborando com essa mensagem, o Marcelo veio dizer acerca dessa sinceridade que nós precisamos nos apresentar diante desse Deus que nos chamou para sermos o quê? Filhos. E aí, quando nós citamos a necessidade de termos um comportamento sincero diante de Deus, nós vamos nos lembrar de Paulo trazendo um alerta a Timóteo, quando ele faz uso da fé não fingida que Timóteo possuía. Eu estou conjurando você, Timóteo. Você que possui essa fé não fingida, eu conjuro você, Timóteo, que pregue a palavra. Eu conjuro você, Timóteo, que cuide do rebanho de Deus, que são os seus irmãos. Eu conjuro a você, Timóteo, que não fique preso às coisas dessa vida. Eu conjuro a você, Timóteo, que fique e que permaneça sincero diante de Deus, diante do Pai das luzes, diante daquele que é dono de todo bom propósito. Tiago, ele vai nos chamar a atenção, ou chama a atenção de seus ouvintes, identificando-nos, ou identificando os alvos de sua carta, sendo estes alvos do bom propósito de Deus. E ele vai dizer que embora os crentes fossem imperfeitos e falhassem em muitos sentidos, ele não perde a oportunidade, mesmo que em face às adversidades, ele não vai perder a oportunidade de se igualar aos seus irmãos. Eu não sou apenas um líder na igreja, mas eu sou servo do Senhor com você, meus amados irmãos. Nós estamos diante de Deus, o nosso Pai, meus amados irmãos. E por causa de sermos filhos de Deus, nós não podemos nos enganar, nós não podemos errar, não podemos pensar que Deus é o provocador,
ou que parte de Deus a razão da nossa adversidade. Mas a nossa adversidade é resultado da nossa calamidade humana e ao mesmo tempo resultante da perseguição por causa do Evangelho. Mas Deus tem um bom propósito nisso. Deus tem um objetivo nisso, de provar os cristãos e de encaminhar os cristãos, seus filhos, a uma maturidade espiritual, ao ponto de que um dia, quando chegarmos ao ponto em que Ele quer, seremos recolhidos para Ele. Vai chamá-los de meus amados irmãos. É evidente, Ele também procura despertar a atenção deles e fixá-la no ponto importante que então passa a destacar, no qual Ele identifica no próximo verso. No verso 17, Ele vai dizer assim: olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Mas o primeiro destaque que nós fazemos aqui é que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de cima. As dádivas promovidas pelos homens nem sempre resultam no bem-estar de todos. Nem sempre resultam no bem-estar de todos. Quando dizemos todos, estamos falando dos envolvidos, e com frequência o motivo de se dar o presente não é puro. A maioria das vezes, quando o ser humano promove algo, ele quer alguma coisa em troca. Portanto, não há perfeição e nem pureza nas dádivas promovidas pelos seres humanos. Isto, queridos, não significa que nenhuma dádiva humana não seja boa. De fato, as dádivas de Deus às vezes vêm por meio de homens. Quantas vezes nós fomos visitados na nossa casa, ou em alguns momentos na nossa vida corriqueira, mesmo que seja na rua, para sermos socorridos por anjos que apareceram para nos socorrer, anjos que possuíam cara de gente. Não é verdade? Quando nós estamos num momento de aflição na nossa casa, precisamos de uma decisão, precisando de uma mudança, mesmo que não tenhamos essa consciência, Deus envia um anjo com cara de gente para nos abençoar, para nos trazer uma palavra de alento, para nos trazer uma palavra de salvação, para nos ajudar quando precisamos. Portanto, podemos entender que as dádivas de Deus, elas podem nos alcançar através de seres humanos, mas simplesmente por eles serem o quê? Instrumentos de Deus. Mas o texto, ele vai afirmar que a boa dádiva e o dom perfeito, ele vem de cima, de Deus, que é a fonte de tudo o que é inteiramente bom, em todos os sentidos. Lucas, ele vai declarar que apenas dádivas perfeitas procedem de Deus. Atos capítulo 17, no versículo 25, o evangelista Lucas, ele vai dizer assim: ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. E o médico Lucas, ele prossegue afirmando que as dádivas de Deus são invariavelmente puras e promovem o bem-estar e a felicidade do gênero humano. Atos capítulo 14, verso 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Paulo também vai afirmar isso em sua primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo que o Senhor nos provê ricamente todas as coisas para o nosso uso fruto. E eu quero chamar a atenção dos irmãos
esse termo usufruto. Olha só que interessante, porque quando nós estávamos diante desse termo, eu fui buscar no direito civil o que é usufruto. Olha que interessante. Veja se isso não pode se aplicar a nós, enquanto filhos de Deus. O que é o termo usufruto? Esse termo, segundo o direito civil, fala sobre as coisas alheias. Tudo que nós temos é nosso? Ou nós somos mordomos das coisas que Deus nos concede? Usufruto fala sobre as coisas alheias, conferindo ao usufrutuário que somos nós, ou seja, as pessoas a quem foi constituído o usufruto, a capacidade de usar as utilidades e os frutos, ou seja, as rendas do bem que nos foi concedido. De que maneira nós temos tratado a nossa vida? De que maneira nós temos tratado as coisas que Deus tem nos dado? Ainda que não seja, ou que não sejamos os proprietários, o usufrutuário tem direito à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos que são rendas desse produto, se é que eu posso chamar assim, daquilo que nós fomos eleitos por Deus, de sermos usufrutuários daquilo que é dele. Portanto, o apóstolo vai afirmar ao seu filho Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 17, dizendo assim: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Também as dádivas de Deus são completas, sem falhas, não nos faltando nada. São essas palavras que o salmista Davi, louvando a Deus e sendo exortado a confiar no Senhor, no Salmo 34, verso 10, ele vai declarar: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, os que confiam ou os que buscam na verdade o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Glória a Deus. Visto que Deus mora no mais altos céus, pode-se dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de cima, quer dizer, do lugar de sua morada, descendo do Pai das luzes, do local ou do lugar celestial. Toda boa dádiva e todo dom perfeito origina-se do Pai, ou o Criador das luzes celestiais. O sol, a lua, as estrelas. Ele fala sobre si mesmo como sendo o doador do sol para a luz do dia, e da lua e das estrelas para a luz da noite. E também esses astros noturnos foram dados a eles a governarem as marés, para que as suas ondas se tornem turbulentas ou se acalmem na viração do dia, devido a uma influência gravitacional, sendo esse o efeito não somente das fases da lua, mas também da rotação da terra, conforme já dizia o profeta Jeremias em sua época. Jeremias capítulo 31, 35, o profeta vai dizer assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agitam o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Entretanto, ele não é apenas o criador dos corpos celestes, ele também é a fonte de toda a iluminação espiritual. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 6, dizendo: porque é Deus quem disse, da escuridão brilha a luz, e tem brilhado sobre os nossos corações, para iluminá-los com o glorioso conhecimento de Deus, pelo rosto de Cristo. Calvino, portanto, vai dizer que Deus é chamado o Pai das luzes, por ser o possuidor de toda a excelência e da mais alta dignidade e posição. Concluindo, queridos, em quem temos esperado? Aonde temos depositado a nossa esperança? O nosso coração se corrói por causa da ansiedade que tenta nos dominar.
mas nós precisamos confiar naquele em quem não há mudança e nem sombra de variação. O sol, ao nascer e ao se pôr, lança as sombras da extensão e na intensidade variável. Esse é o sol. Dependendo da posição da Terra, na sua rotação e na sua órbita, há uma considerável variação na distribuição do calor radiante e da luz do sol. Semelhantemente ao sol, o Criador dos corpos celestes não está sujeito à mudança. Porque não é o sol que gira, como os antigos acreditavam, né? Que o sol girava em torno da terra. O sol, ele é um astro fixo, se é que nós podemos comparar Deus com o sol. Porque quando fazemos isso, ficamos com um déficit de comparação. Por mais que o sol seja este astro grandioso, mas poucas são as características, pobres são as características do sol para compararmos Deus com este astro. Mas quando nós olhamos para o sol, nós vemos que ele é um astro fixo, que todas as coisas giram em torno dele. Portanto, o reformador francês vai afirmar, João Calvino, que quando ele é imediatamente acrescido da invariável sombra, ou seja, estou falando de Deus, que não há variedade, não há mudança, pois quando ele continua a metáfora, nós passamos a medir e a entender, se é que nós podemos medir e entender o brilho de Deus pela irradiação do sol que nos aparece. Assim como ocorre quando o sol produz uma mudança nas sombras pela mudança da posição do céu, apenas o meio-dia está o sol no zênite, ou seja, o ponto, o grau mais elevado, o apogeu, a culminância de sua força, com relação ao seu observador, ou em referência ao seu observador. Mas em Deus não há essa variação. Nós não precisamos esperar Deus chegar ao meio-dia, ou há um horário, ou há um momento, ou há um lugar para observarmos Deus no seu maior brilho, ou na exaltação de sua glória, porque em todos os momentos, eternamente, antes da eternidade, depois, se é que eu posso dizer depois da eternidade, Deus, na sua glória infinita, não há mudança nele e nem sombra de variação. Deus está permanentemente no seu zênite, na sua culminância, no seu ponto mais elevado, no seu apogeu. Isaías, no capítulo 57, verso 15, ele declara: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e no santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor está conosco. Nós não podemos trazer o sol para dentro de nós. Nós não podemos colocar o sol que Deus criou dentro de nós, numa órbita normal. Mas aquele que criou o sol mora dentro de nós, na pessoa bendita de seu Espírito. E não há mudança no Deus que habita em nós. E o Senhor, o próprio Deus que habita em nós, Ele tem um bom propósito em todas as coisas, nas mais espinhosas, nos mais escabrosos terrenos que passemos na nossa vida cristã. Deus tem um bom propósito. Deus, Ele quer nos conduzir a cada dia em uma maturidade para o louvor de sua glória. Podemos sempre confiar nele e em seu bom propósito.
Amém, meus irmãos? Que o bom propósito de Deus a cada dia se cumpra na sua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja. E fazendo menção novamente das palavras que foram ditas, temos o Espírito de Deus para ter liberdade por adoção em Cristo Jesus, para nos dirigirmos a Deus como nosso Pai. Mas quando nós fizermos isso e possamos nos dirigir a Deus com sinceridade no nosso coração, porque esse é o desejo de Deus. O texto é bem claro: eu habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida para a glória do nome do Senhor. Vamos orar?